ao programa Mamãe e Cia, explorando a arte de ser mãe aqui na TV Babitonga. Hoje nós vamos ter um programa muito legal. Nós vamos conversar com uma fisioterapeuta e ainda com algumas mulheres que levam a profissão de ser mãe muito a sério. Então se acomode no sofá, porque está no ar Mamãe e Cia. Boa tarde, Luciana. Obrigada por ter aceitado o convite de estar participando com a gente. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como é essa função, como é essa atividade Pilates. Me conta um pouquinho da história pra gente. Sim, primeiramente boa tarde, agradeço pelo convite. O Pilates, ele surgiu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e tem esse nome porque é o criador da técnica, Joseph Pilates, né? Começou com um treinamento físico para os militares na época. O Joseph, quando era pequeno, ele sempre foi uma criança asmática, tinha problemas de saúde, né? E conforme o passar do tempo, ele começou a estudar anatomia, fisiologia humana, o funcionamento do corpo, e ele mesmo, com a atividade física que ele fazia, ele foi criando padrões de exercícios para melhorar o desempenho físico dele. Viu que era bom e começou então a aplicar com as outras pessoas e os grupos que ele trabalhava na época. Hoje é conhecido como Pilates, porém antigamente era chamado de contrologia na época. E hoje nós temos uma diversidade de exercícios físicos, né? Por que as pessoas poderiam optar pelo Pilates? O Pilates, ele tem um diferencial bem interessante, porque ele trabalha o corpo de forma global. Trabalha o corpo físico e a mente também. A gente estimula o corpo através da respiração e o controle com a força com o movimento com o próprio corpo. Então isso faz uma resistência, estimula a força muscular. Também estimula a flexibilidade, a correção postural. Então muitas pessoas acabam procurando o Pilates para corrigir a postura, melhorar a dor. E algumas pessoas também pela estética, que como consequência da prática de exercícios também se tem um benefício estético. Como é que funciona o Pilates para gestante? Os exercícios físicos, eles são diferenciados? São diferenciados. O Pilates para gestante é muito interessante, porque ele trabalha de forma localizada os grupos musculares que a gente chama de core, que é a parte central do corpo. Então vai trabalhar a parte do períneo, que é a musculatura mais da região de quadril, né, que a gestante precisa fortalecer, que a mulher por si só já tem essa região mais flácida. Trabalha bastante paravertebral, que é a coluna envolvida, né, a musculatura envolvida na coluna, desculpa. Também o abdominal, que geralmente também é fraco, porque a gente estimula no dia a dia o abdômen pouco. E a gente já tem aí um público de pessoas muito sedentárias. A gestante, né, a mulher engravida e não está praticando o exercício físico. Então o Pilates ele entra para reabilitar a parte física e já estimular uma preparação corporal e mental para essa gestante. E como é que o Pilates pode beneficiar a gestante, né, no caso do parto? O parto tem que analisar se ele vai ser um parto normal ou cesárea. Para ambos, o Pilates ele é uma técnica boa de exercício para gestante. Para o normal, por quê? Como a gente vai estimular a região de períneo, a musculatura de períneo, ela vai ter mais força na hora do parto. O abdômen também, né? Porque a própria gestação faz o abdômen ficar fácil, porque as fibras musculares se separam, chamada diástase, né? Então, isso, pela própria gestação, já faz a mulher ter um déficit. E o Pilates entra para estimular a força dessa região. Então, ela vai ter um parto melhor e um pós-parto melhor também. Se o parto for cesárea, também é interessante justamente por fortalecer a musculatura local. Então, vai tender a uma cicatrização do parto depois mais rápida também. E depois que a gente praticou, né, Pilates durante a gestação e a gente quer voltar à atividade física, qual o tempo ideal que a gente espere para voltar à prática? Para voltar à prática dos exercícios, depende. No caso da gestante, depende também se foi um parto cesáreo, se ela passou por a cirurgia, ela vai ter que ter o acompanhamento do médico, a autorização para retornar. Se teve um parto normal, em torno de algumas semanas ela já pode voltar, desde que ela fazia Pilates antes de ter o bebê, antes do parto. Então ela pode dar continuidade se teve o normal. Se for cesárea, vai ter que aguardar uns 3 meses, alguns meses de cicatrização total da cirurgia primeiro. E a maior preocupação, querendo ou não, de nós mães, é voltar ao peso ideal, ou às vezes tem até mãe que quer perder um pouquinho de peso. Como é que nós podemos aliar os exercícios físicos para conseguir nosso objetivo? É ideal, quando a gente fala em peso, é a alimentação também. Só o exercício sozinho, né, a gente não consegue aí ter um resultado excelente. Então, procurar uma boa nutricionista é interessante, o acompanhamento do médico e
depois que a mulher começa a amamentar, já tem aí uma perca de peso. Então isso já vai estar ativando a perca de peso dela que ela ganhou durante a gestação. Porém, uma alimentação bem equilibrada, o acompanhamento de exercícios específicos com um aeróbico, que a gente chama que é exercício de caminhada, natação, é interessante para queimar calorias, né? Então a alimentação associada ao exercício tem bons resultados. Muito obrigada, Luciana. Realmente tinha coisas que eu não sabia. Foi muito interessante para mim como aprendizado, acredito que para muitas mães também. E na segunda-feira você já sabe, né? Se você tá sedentária aí, sacode a poeira, começa a mexer seu corpo, vamos praticar uma atividade física e realmente nos sentir bem conosco, porque se a gente se sente bem conosco, né, vai trazer o bem-estar para a família em geral. Então, fica aí ligadinho que no próximo bloco tem mais Mamãe e Cia.